pessoal, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Estamos aqui para gravar mais um podcast. Estamos com um convidado super especial, nosso podcast de episódio 3. Episódio 3. E vai ser muito legal. Só vamos ter um convidado, eu já falei para ele, nós vamos te explorar. Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruna Moura, uma das sócias da Vox to You. E a frase que eu quero deixar hoje com você é: a mente que se abre para uma nova oportunidade jamais voltará ao seu estado original. Nosso querido frase do Albert Einstein. Tem até uma parede lá na Vox com essa frase bem Exato. Grande. Ela é linda. É lindo. Se você não conhece, passa lá para nos conhecer e visitar e ver essa frase de impacto maravilhosa. Aqui do meu lado, apresentando o nosso menino do marketing, Sadraque. Menino do marketing, Sadraque aqui, pessoal. Ótimo dia, tarde e noite. E minha frase é: comunicação não é gasto, é investimento. Sadraque, toda vez que eu falo o nome dele, dá vontade de falar Sadraque, Mesaque, Abednego. É tudo junto, é igual o Santi Júnior, sabe? Você não tem como falar uma coisa só. É Sadraque, Mesaque e Abednego, já é meu sobrenome não oficial. Esse nome ou não? Já expliquei, o pessoal aqui conhece. Depois. Quem não quer saber, quem quiser saber aí, manda um direct que a gente responde no voxtoyou.sjc ou voxtoyou.jacareí. Vou mandar esse direct depois, tá? Sadraque apresenta o nosso convidado especial. Hoje nós começamos com o Luciano Ritter. Luciano, por favor, se apresente, fale pra gente a sua frase de impacto e com que você trabalha hoje. Maravilha. Pessoal, olha só. Pessoal, prazer, comecei bem. Acontece. Comecei bem. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu me chamo Luciano Ritter, eu sou meteorologista. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em meteorologia e também tenho MBA em gestão comercial com ênfase em vendas, que é onde eu trabalho hoje. E também professor de oratória na escola, na Vox to You, e é um prazer estar aqui com vocês. Minha frase de impacto, eu acho que eu tenho a única profissão que eu posso errar todos os dias e ninguém fica bravo comigo. Faz sentido. Eu não sou obrigado a acertar 100% da previsão do tempo, a gente está falando de futuro, então eu tenho essa pegada aí com os meus clientes. Prazer estar aqui, pessoal, muito obrigado. Que legal. Vou pedir licença, só vou pedir pro Léo um paninho pra gente secar aqui. Deixei muito... Joga mais pra frente, Luciano. Acontece. Vamos deixar... Não vai cortar, Sadraque, essa parte. Não, fica natural. Natural, esse Erro de daí. gravação. É o que a Faz gente sentido. fala na Vox, a gente tem que ser natural, tem que ser espontâneo e aconteceu aqui, então... A nossa primeira aula, naturalidade. Exatamente. Estamos vivendo na prática aqui agora. Mas para começar, Luciano, conta um pouquinho de onde você vem, o que você faz, o que você come, onde vivem. Onde vivem? Quem é o Luciano? Legal, vamos lá. Pessoal, eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, quase divisa com o Uruguai. Eu nasci em Jaguarão, uma cidadezinha muito pequena, mas eu cresci em Arroio Grande, tem 15 mil habitantes. Eu brinco que eu conheci McDonald's com 25 anos já, não tem McDonald's lá. E eu, por uma, talvez, brincadeira do meu pai, na época, eu acabei caindo na meteorologia. Eu queria fazer astronomia, coisa bem diferente, e naquele momento não tinha astronomia na faculdade, em Pelotas, que era onde eu fiz faculdade. E aí meu pai, na brincadeira, ele falou, faz meteorologia, tudo pro céu. Eu falei, pô... Por que não? Por que não, Mas né? desde cedo você sempre teve esse... Nada, eu não sabia o que eu queria fazer. Minha Mas mãe... você gostava de olhar o céu, de mirar? Não, Nada? nada. Mas de onde vem assim? Porque Meu seu pai pai. falou? Olha, que interessante. Meu pai tinha um amigo que ele fez meteorologia, e aí ele... Na época eu não sei se ele sabia qual era a diferença entre meteorologia e astronomia, mas ele... trouxe essa sacada, faz meteorologia que é tudo pro céu. Eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, e aí eu falei, cara, acho que dá, vou fazer. Mandei umas mensagens para esse amigo dele, ele me explicou e fui em frente. E aí, ali, eu gostei muito do curso. Obviamente, quando você tá na faculdade ali naquele início, você fica um pouco inseguro, né? Pô, será que é o caminho certo e tudo mais? Mas quando eu olhava, eu pensava, tudo que eu poderia trocar tem as mesmas dificuldades que aqui. Por que não ficar aqui? Então eu vou embora, já que eu tô gostando, pelo menos, da parte física da meteorologia. E aí eu segui no curso, comecei a me apaixonar, comecei a entrar, a gente estava brincando antes aqui sobre caçar tempestade, eu comecei a experimentar essas coisas, eu viajava para caçar neve, quando vinha uma tempestade, tinha um grupo lá na faculdade, eu comecei a fazer parte... Então você já começou a fazer esse tipo de coisa na faculdade? Na faculdade. Vivendo no limite, com o Porque Luciano qual Ritter. que era a ideia? Isso é muito legal. Quando você faz a faculdade, às vezes você fica com aquele conhecimento muito teórico.
E quando a gente falava de caça-tempestade, é a minha forma prática de ver as coisas acontecendo. Então eu ia atrás, eu queria tirar foto, eu queria ver as fotos dos livros, que lá tinha uma foto de uma nuvem grande, bonita, fotogênica, que a gente brinca. E aí tinha tornado, tinha granizo, eu queria experimentar aquilo. E aí eu comecei a me envolver, comecei a ver as coisas na prática, comecei a buscar as caçadas. Quando vinha a tempestade, eu ia até o local onde ela ia Todo mundo acontecer. saía correndo e o E o Luciano Luciano correndo se na encontrando. direção. Então, Tempestade. esse é o ponto. Eu até comentei antes que eu já caí de moto caçando tempestade, porque foi justamente isso. Gente, O pessoal falou assim, vai ter uma caçada hoje à tarde, e eu não estava preparado, estava fazendo outras coisas. E aí o meu amigo ele falou, cara, vamos? E eu falei, vambora. E na época eu tinha uma motinha, que eu ia pra faculdade, e eu saí, correndo. E aí eu fui fazer uma curva assim pra alcançar eles, porque tinha que ser muito rápido, e aí tinha uma areia ali no asfalto, e eu me fui ladeira abaixo, chão a chão. Graças a Deus eu não me machuquei. E eu segui pra caçada de tempestade, Continua. todo arranhado, com dor no ombro. Eu liguei pro meu pai e falei, ô pai, caí de moto. Mas foi muito legal. Aí a gente Ali- foi lá, não aconteceu nada. Foi uma caçada totalmente ruim, mas a experiência pra contar a e história você foi nunca legal. teve medo de encontro com a tempestade? Dá medo. Já passei uns perrengues também. Cara, mas me conta, qual que é o objetivo? Que você vai lá, você vai encontrar ali a tempestade, vai ficar numa distância segura e aí você vai colher dados, você vai Obrigado. pegar informações, você vai só pra tirar foto ou porque você acha legal? Como que é? Cara, num primeiro momento... Deixa eu passar aqui o paninho. Num primeiro momento, a ideia era tirar foto. Uhum. Era só a gente ir conseguir visualizar como que era a tempestade, como que eu podia enxergar na prática o que eu via, às vezes, por dados de sensores. Põe Uhum. mais pra Eu vou frente. puxar mais pra cá pra não Ou, virar de ou novo. põe pra frente, tô Não, com não medo de aconteceu um bater acidente aí. com o celular. Aí. E aí, a gente, estudante, era pobre, não tinha dinheiro para comprar um sensor para poder medir as coisas. Uhum. Mas aí a coisa foi tomando proporção um pouco maior. A faculdade começou a ver valor nisso, começou a achar legal a nossa interação ali de querer buscar as coisas na prática. E eles começaram vamos escrever um projeto de extensão e talvez conseguir algum investimento para trazer algum sensor, alguma coisa assim. E aí foi legal porque a gente conseguiu uma salinha dentro da universidade, aí o grupo se reunia nessa sala, a gente buscava ali a previsão do tempo, ficava discutindo e decidia as caçadas, e a gente conseguiu publicar artigo científico em cima disso. Aí comprou um sensorzinho, a gente media vento, media temperatura, algo muito rústico, mas que dava pra gente essa sensação de prática Uhum. quando assim, você saía da teoria e ia pra prática. Você lia o que estava no conceito do livro, você escutava a explicação do professor e depois você ia pra rua para ver se de fato aquilo acontecia. E aí, se não acontecia, por que não aconteceu? O que está de diferente da teoria? Ou será que a teoria não está tão profunda? Como que a gente discute isso? Então, isso tudo foi muito bacana assim, durante a faculdade. E como eu fiz mestrado e doutorado, eu estendi isso até o doutorado. No doutorado, eu também tive uma experiência de conseguir, aí com outra estrutura, com outra robustez, um projeto internacional, a gente conseguiu ir para a Argentina, que é um local muito conhecido por ter tempestades de granizo gigante, e aí naquele momento, com muito mais estrutura, com muito mais sensores, com muito mais pesquisa e gente envolvida, aí a gente conseguiu de fato trazer coleta, trazer muito mais dados, estudar profundamente por que aquela região, por exemplo, essa da Argentina, acontece em granizos do tamanho de uma bola de futsal, 15 centímetros Caramba. de granizo, Jesus. destrói uma cidade se acontece. Nossa. Então, o objetivo ali era estudar por que lá acontecia isso. Então, aí a gente entra com um pouco mais de profundidade, mais academia, mais pesquisa para pesquisar. Mas essa prática aí, falando um pouco do Brasil, né, não é tão comum. Isso foi a loucura da minha cabeça mesmo. São poucas universidades Porque vai incentivam. vai contra qualquer instinto de sobrevivência do ser humano. Total. Não, você tá falando, eu só tô pensando Imaginando. na sua mãe. Porque eu, como mãe, imagina se a minha filha, a Rebeca, chega e fala: mãe, tô indo buscar, caçar tempestade. Você tá doida? O que a sua mãe acha de tudo isso? Achava. A minha mãe é meio maluquinha, ela mesmo fala, né? Ela sempre me incentivou a fazer tudo que eu sempre quis. Ela brinca que com 5 anos eu já queria vir para São Paulo e ela sempre falou, vai? Então hoje, graças a Deus, eu tô aqui, né? Mas desde sempre ela sempre falou, você quer fazer isso, você vai, mas você vai ter que aguentar as consequências também. Mas ela era tão maluquinha que ela me emprestava o carro para ir depois. Olha só. E aí teve uma dessas que eu fui caçar tempestade também, a gente estava próximo a uma barragem, um rio lá,
Detalhe, não se fica próximo a corpo hídrico quando tem tempestade, é um atrativo de raio. Então eu estava ali em risco de fato. E Fica a dica, gente. fica a dica, é um campo aberto, então você acaba atraindo de alguma forma. E aí começou a ventar muito, eu comecei a fugir, só que no meio de árvore, galho caindo, ventando, e aí bate no carro, quase estraga o carro, aí você fica, meu Deus. Então, emprestou o maluquice. carro, mas não sabe se vai voltar. Não, tem que voltar, senão ela me buscava no chinelo, né? Gente, muito muito corajoso. E qual foi a tempestade, a caçada que mais te deu medo? Eu acho que medo foi essa, de realmente eu tava ali próximo a um corpo hídrico, era um campo aberto, e aí eu voltando, eu fiquei realmente com medo porque tava ventando demais e os galhos estavam caindo e eu tava passando no meio, era uma estrada, imagina você, numa rodovia com árvores próximas à rodovia dos dois lados, muito vento forte e galhos caindo, a chuva começa, você não enxerga direito, então medo foi essa. Mas eu acho de animação, de alegria, foi uma na Argentina. Porque quando eu estava lá eu tive a experiência de estar dentro de um dos radares meteorológicos, é um instrumento que ele fica em cima de um caminhão. E nesse caminhão a gente conseguiu detectar uma tempestade de granizo grande, assim, tamanho de um ovo, mais ou menos, que estragou um monte de coisa. E para meteorologista a gente fica animado de ver, porque é difícil de detectar, mas obviamente tem um grande impacto na sociedade e você tem que controlar a emoção. Mas essa, acho que é que me deu mais animação, porque você conseguir detectar na prática um granizo grande para poder estudar isso depois é muito bacana. É muito interessante de você conseguir pegar os dados e trabalhar isso depois. Então tem os dois viés, o medo e a alegria aí. Eu ouvi uma coisa, não sei se é verdade, que numa tempestade de raio é mais seguro você ficar dentro do carro do que você tentar fugir. Perfeito, exato. Justamente porque você tem as 4 rodas no chão ali aterradas, entre aspas. Então quando você... Inclusive, se você está num campo aberto, como eu comentei, começa a chover, começa a ter raio, o mais interessante não é você ir, por exemplo, para baixo de uma árvore. A árvore ela pode funcionar como um atrativo. O ideal é você deitar no chão, ficar tranquilo e esperar passar. Nossa, deitar no chão Deitar no tranquilo. chão? É porque você não fica apontando para cima, digamos assim. Você não atrai aquilo Então para você você. tem que sair debaixo da árvore e deitar no chão? É o ideal. Tá aí uma coisa O que eu ideal é nunca não ia estar pensar. nessa situação. Não, sim, O ideal é estar em casa. Com Mas certeza. se Se você não tem uma casa, não tem um carro, o ideal por é não perto, ficar próximo a uma árvore. Principalmente se é uma árvore sozinha no meio do campo, ela pode funcionar como um céu atrativo. aberto. Exato. Deita. Agora, se você tá numa floresta, é mais difícil. Aí não tem o que fazer, né? Então, Tá aí uma coisa que eu com certeza pensaria, não, tá aqui a tempestade, tá caindo o mundo, não, eu vou aqui deitar aqui, vou ficar tranquilo, vou esperar não, acontecer. cara, é natural, é instintivo você ir para baixo da árvore, mas não é um Sim, ambiente mais sim. seguro. Não é um ambiente mais seguro. Que interessante. Luciano, e você comentou que você trabalha com previsão do tempo, e você trabalha especificamente na parte comercial, é isso? Então, perfeito. Isso é bem interessante da gente comentar. Apesar de eu ter um background, um histórico acadêmico, eu migrei para a área comercial. E nessa área comercial, eu já estou há quase 5 anos, eu comecei a trabalhar especialmente com o setor elétrico. E aí você pode até pensar, pô, setor elétrico, o que tem a ver energia com meteorologia? Tem tudo a ver. Se você pensar... nem só isso, mas Não, se você exatamente. pensar... Como que você vende energia? Como que você vende previsão do tempo? Eu falei, tem como vender? Eu tava conversando com a Lara. É ótima. A Lara falou, eu também eu trabalho lá junto com o Luciano. A Lara é a nossa outra facilitadora, um beijo pra ela, maravilhosa. Vai ficar felizona. E aí ela falou, não, eu trabalho no comercial. Eu falei, mas como se vende isso? É difícil, às vezes é difícil. Mas é legal, porque a gente faz um processo de aculturamento e de educacional ali com os clientes também. Mas quando você pensa na sua casa, você, na sua convivência, quais foram as vezes que faltou luz? Não é quando tem vento ou quando tem raio, quando tá chovendo? Então tem tudo a ver com meteorologia. E aí o que a gente fornece hoje para as empresas é conseguir explicar para ela como utilizar a informação meteorológica no dia a dia da empresa. Então imagina o seguinte, se o cara, normalmente as empresas do setor elétrico, elas têm um centro de operação. Esse centro de operação ele fica monitorando a rede lá, fica todos os painéis, é gigante. Aqui em São José dos Campos tem um que é o da EDP. E é muito bonito de ver, assim, porque é muitas TVs, muitas telas, um monte de computador, um monte de gente olhando para aquilo ali para conseguir monitorar a rede. Se você não tem nenhum tipo de monitoramento meteorológico, quando começa a ocorrer os desligamentos de energia, as faltas de luz nas casas, você fica meio no escuro. O que está acontecendo na região? E aí o cara não tem uma ação, ele não consegue se programar, ele não consegue se preparar. Então o grande valor, o grande diferencial de usar a informação meteorológica é conseguir, primeiro, antecipar o evento.
Então, se eu digo para você, pro gerente de operação lá, né? Amanhã vai chover, ele já consegue preparar algumas equipes para deixar de prontidão para conseguir restaurar a energia mais rápido. E no momento que está acontecendo, ele acompanha qual o impacto daquela tempestade na rede, daquela chuva, daquele vento, daquele raio. Uhum. Então, dependendo da dimensão do impacto, ele consegue chamar mais equipes para atuar naquele momento, e aí ele consegue restaurar a energia mais rápido e, consequentemente, reduzir custo de penalidade, principalmente regulatória, porque eles são regulados por isso. Uhum. E aí entra uma cadeia de processos ali que a gente pode atuar. Então, depois do evento, a gente consegue evidenciar o evento, explicar para ele como foi o evento, qual que é a quantidade de raios que aconteceu. Tem tempestade que causa 20 mil, 50 mil raios. Então, a gente explica para ele o que aconteceu, onde aconteceu, qual foi o principal impacto, e ele usa isso depois nos relatórios de evidência no dia a dia. Então, aí entra uma gama muito grande. E aí, por eu ter esse background técnico e eu gostar muito de falar com pessoas, eu gostar muito de me comunicar, eu gostar muito de explicar, meio professoral ali, eu acabei me dando bem na área comercial. Comecei a gostar bastante, comecei a realmente trazer resultado para a empresa, e aí eu venho percorrendo esse caminho até então. É interessante porque você falou sobre isso, né? Lá legal, tem muitas telas, tem muitos painéis, mas se ele não tiver a previsão, o serviço fica só reativo, não fica proativo, Exatamente. não fica estratégico. Exatamente isso. Então, hoje, lá na empresa, a gente tem um sistema que ele consegue acompanhar em tempo real informação de chuva, informação de raio, aonde que está em alerta, e aí com isso ele consegue ser mais estratégico, e ele olha todos os âmbitos, ele olha o tempo real, ele olha a previsão para os próximos dias, ele olha o histórico do último mês, com base em cada uma dessas informações ele consegue tomar medidas, seja de melhorar a resistência da linha, a resistividade da linha perante os eventos, ou ações de planejamento para os próximos dias para dimensionar a equipe, ou em tempo real alguma ação mais rápida. E aí, como que eu vendo isso? Eu explico para ele como aplicar esse processo. A gente desenha o processo junto. Normalmente, hoje em dia as empresas têm um outro grau de maturidade, quase todo mundo tem isso já. Mas quando a gente iniciou, a gente explicava o processo para ele. Cara, ó, você precisa ter uma rotina de acompanhar a previsão do tempo, você precisa olhar quais as regiões que vai chover e ter consciência de que aquela chuva pode ser um pouco mais para o lado, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E com isso, você conseguir dimensionar a equipe, porque existe, eu brinquei no início, né, que eu posso errar. Existe sim a incerteza. Eu não tenho 100% de assertividade em todos os eventos. Uhum. Mas quando você consegue olhar para a informação, conseguir olhar ela de maneira estratégica, conseguir dimensionar a equipe, conseguir entender que ela pode variar um pouquinho para o lado, um pouquinho para cima, um pouquinho no tempo, você consegue usar isso de maneira estratégica, como você comentou. Uhum. E essa variação, às vezes, dá até raiva, porque você se programa, olha, no tempo vai dar aquele sol, vamos pra praia. E daqui a pouco você olha, de novo no tempo, fechou, o que é isso? Exatamente, é péssimo. Você fica se sentindo muito ruim quando acontece isso, mas o tempo acontece dessas, não tem muito o que fazer. A gente tenta acertar sempre. E é uma luta constante, a meteorologia está sempre buscando como melhorar cada vez mais. Mas, obviamente, existe sim sempre uma incerteza. Hoje, faz quanto tempo que você está nessa área de vendas? De venda vai fazer 5 anos. 5 anos. Exato. Hoje eu trabalho especialmente com venda consultiva, que é venda complexa no B2B, que é empresa para empresa. Uhum. Então, a gente não trabalha, por exemplo, vendendo para o CPF. Todo mundo é CNPJ. E aí eu trabalho o Brasil inteiro. A gente já visitei Maranhão, as empresas de energia de lá, Rio Grande do Sul, que é de onde eu sou, Santa Catarina, Paraná. Ih, vai longe, porque todas têm alguma empresa local. Aqui em São José dos Campos é a própria EDP, mas lá no Rio Grande do Sul tem a Equatorial, tem a CPFL, tem algumas outras. Então, a gente acaba percorrendo sempre com essas empresas. E a sua história com a Vox2U? Conta pra gente, como que foi... Isso foi muito legal, cara. Não, a gente tem que dividir esse podcast em 2 partes. Pois é. O Luciano antes da Vox e o Luciano como aluno. Uhum. E agora, a segunda parte, Exato. o Luciano como facilitador. É verdade. Ele está do outro lado agora. É verdade. Isso é muito legal, assim. Eu sou um cara muito curioso. Por isso que eu gostei da meteorologia, porque me permite estudar N coisas. E a meteorologia, querendo ou não, é uma coisa que, como vocês comentaram, ela tá na vida de todo mundo. Desde você querer ir pra praia, até você escolher a roupa que você vai usar hoje, até a roupa do seu guarda-roupa, que é a característica do local que você vive. Exatamente. A gente que tem filho, então, acorda cedinho, deixa eu ver o tempo. Se eu vou mandar minha menina de calça ou de short saia pra escola. Esse é um ponto que eu ia brincar, mas que é verdade. Antes de smartphone e tudo mais, a minha previsão meteorológica era minha mãe.
Podia estar o sol que fosse. Se ela falasse, leva guarda-chuva, eu levava e dava certo. Não, e elas perguntam, mãe, vai fazer frio? Vai fazer calor? Eu vou com qual roupa? Aí eu falei, espera. Aí hoje a minha mais velha até já sabe onde encontrar aqui o aplicativo do tempo, ela abre e olha. Espero que seja o nosso, mas tudo bem. Muito bom, mas vamos lá. E aí, por conta dessa característica de impactar a vida de todo mundo, eu sou completamente apaixonado de encontrar essas nuances. Encontrar como que eu impacto a vida da pessoa, e como que eu impacto a vida da empresa, como que eu melhoro esse processo. Então, foi daí que veio a minha paixão por negócios, a paixão comercial, porque o comercial, ele é isso, é você conseguir entender o outro lado, conseguir realmente agregar valor na vida da pessoa e resolver um problema dela. E teve um momento ali que eu tava passando por doença e tudo mais, que eu falei, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu tô sempre buscando isso, e eu encontrei na Vox um caminho. Eu já dava palestra de aquecimento global, de mudança climática, eu estava sempre presente em eventos, participando de feira, painel para discussão de resiliência climática, que é um tema que está super em alta hoje nesse mercado. Então, eu achei que fazia sentido fazer um curso de comunicação. E aí eu encontrei a Vox, na época foi por meio de um colega, ele que chegou na escola e ele comentou comigo. E aí eu encontrei o Pedro Cotrim, que era o executivo de vendas da Vox, e eu comecei a conversar com o Pedro e eu falei, Pedro, não é o momento. Isso 24 ali, início de 24. Falei, agora não dá, tô fazendo MBA em gestão comercial na época, deixa eu terminar meu MBA. Aí eu terminei o MBA e veio o Black Friday. E aí o Pedro mandou uma mensagem. Oportunidade perfeita. É, perfeito, né? Aí eu brinquei, Pedro, eu tô entre vocês e um curso de negócios. Só que esse de negócios era online. E eu falei, cara, eu tô em São José, não conheço ninguém, vou priorizar o presencial, que a Vox aqui é totalmente presencial, né? Você tá ali uma vez por semana. É um dos nossos diferenciais. Exato. Faz total sentido. Você tá ali na dinâmica. Depois eu vi que era maravilhoso. Assim, eu sou também apaixonado agora. Suspeito a falar, né? Mas aí eu vi as dinâmicas, era o dia mais esperado da minha semana, era onde eu realmente queria estar à noite, e eu brincava lá no serviço, poxa, tô cansado, não tô a fim de ir, não sei o quê, e aí o pessoal, não, mas pô, você sempre fala que é legal, a Lara, você vai pra lá e você fica animado, e realmente, a gente ia pra lá, o ambiente muda, a atmosfera muda, é uma energia lá em cima, você fica querendo Lembrei sempre... da sua aluna de ontem, de terça-feira, ela falando. Total. Estava cansada, não estava querendo vir, desanimada, mas quando eu cheguei aqui, tive mentoria com o professor, me reconectei com o curso. Saiu toda pra cima, agitada. A gente muda o ambiente, é muito legal, é muito legal. Então, eu passei por isso, eu segui o caminho de realmente comprar o curso da Vox, me deparei com essa dinâmica, me apaixonei pelo curso, e ali a Amanda, né, que é a coordenadora pedagógica do curso, ela falou, Lu, você já fala bem, você já palestra, você quer tentar virar facilitador depois que você terminar o curso e tal? E eu falei, pô, acho que é bacana, gosto. Facilitador, para quem não sabe, é o professor da Vox Chuyu. Exato. É a nomenclatura que é um pouquinho diferente. Exato. E aí, cara, hoje eu tô dando aula lá em Jacareí, né? E tem sido uma experiência incrível, assim, incrível. Toda aula é um desafio. Eu gosto muito de estudar e eu falo isso pros alunos. Eu não venho aqui pra bonito, eu venho aqui pra realmente querendo ensinar vocês a falar melhor e se comunicar melhor, se expressar melhor. E todo mundo, às vezes a gente se depara, né? Pô, eu já falo bem e tal. Sim, você já fala bem. O grande objetivo é a gente lapidar, a gente refinar, trazer um pouco mais de técnica, estruturar a sua resposta. E hoje, no mundo digital, todo mundo quer se posicionar também. Então, como que você, às vezes, consegue estruturar uma linha de raciocínio, conta uma história, constrói um gancho, faz um CTA, né, que é o Call to Action, a chamada para ação, que hoje é muito comum no digital. Então, a gente vai explorando essas coisas especificamente para cada pessoa. Alguns querem ser no digital, como eu comentei, outros querem ser bons vendedores, corretores, advogados para defender sustentações. Então, o grande objetivo, e aí o que eu mais me apaixonei, é ajudar essas pessoas a crescerem. E inclusive, ontem a gente deu uma aula lá que, nossa, foi a melhor aula que eu já dei até agora. Aula 11. Aula 11. Fica o spoiler, tá? A aula 11 é muito legal da Vox. Fenomenal. Mas, Luciano, voltando um pouquinho. Como que era você antes da Vox? Você já estava na área de vendas antes de você iniciar o curso da Vox? Há quanto tempo? Como que era a sua experiência? Como que eram as suas vendas ali? Legal. Então, eu preciso dar um pouquinho para trás. Um passo ainda mais para trás. Fica à vontade. O que acontece?
Em 2019, eu vou contar uma história pessoal aqui, tá, gente? Em 2019, eu estava no meio do doutorado, já estava aqui em São Paulo, e para quem faz um doutorado, não sei se todo mundo tem essa consciência, mas o doutorado é basicamente você pegar um tema, na verdade um subtema de um grande tema, e você ainda ir além, você melhorar aquele tema, você ultrapassar o estado da arte daquele tema, é quase como algo inovador na linha de pesquisa. E aí, só que você já fez 4 anos de graduação, você já fez 2 anos de mestrado, e você vai ficar mais 4 anos batendo só em um tema. E o meu tema era tempestade, óbvio, né? Por que será? Toda vez que ele fala em tempestade, caça-tempestade, eu lembro daqueles desenhos de tipo caça-fantasma. Caça-fantasma, caça-tempestade. Com aquela Kombi. É, E o Luciano dentro da Kombi, dirigindo só que eu era pobre, eu ia caça-tempestade. de moto. Não, você falou, Em vez de né? caçar-fantasma, é caça-tempestade. você falou da moto, você caiu, você imagina você chegando lá junto com seus amigos. O que aconteceu? Seu braço tá meio capenga. Não, caí. Prioridades, né? Prioridade aqui é a tempestade. Muito bom. E aí, no meio desse doutorado, batendo sempre no mesmo tema, a sua cabeça começa a fritar. Eu tava, assim, meio doidão já, psicologicamente falando. E aí eu recebi uma proposta para vir trabalhar na parte operacional, na parte técnica, com o monitoramento de raio. Isso foi final de 19. E aí eu me mudei para São José dos Campos, comecei a trabalhar no monitoramento de raio na parte técnica. E aí o que veio? Em 2020? Pandemia. Início de pandemia. E ali, juntando, eu comecei a trabalhar home office, eu descobri um problema de saúde e tudo mais, mas tudo isso que aconteceu, o desânimo do doutorado, a rotina depois da operação, que ela é uma rotina que é meio entediante, eu diria, tem que gostar realmente da parte técnica para estar ali. E a pandemia e o meu problema de saúde, eu me fechei. Eu estava muito desmotivado, desanimado. E aí eu resolvi meu problema de saúde naquele ano, comecei a fazer terapia, mas aquilo tudo me impactou. E eu comecei a procurar até outras coisas para fazer. Eu olhei o mercado financeiro, certificação e tudo mais. E até que eu encontrei hoje um dos meus gestores, e ele estava lá, sei lá, head de negócios, consultor comercial, e ele era meteorologista. Eu falei, o que esse doido tá fazendo? Uma coisa tem a ver com a outra. O que uma coisa tem a ver com a outra? E nesse meio tempo eu percebi que o que eu mais gostava também na parte técnica era ligar para as pessoas. Olha aí. Eu, na época, não tinha nem ideia de como que isso se conectava com a área comercial. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar em vendas. E aí eu conversei com esse gestor e ele, cara, vem trabalhar comigo. Vem assumir uma posição aqui de vendas. E eu falei, cara, vamos embora. Só que assim, 10 anos de área técnica, desanimado com a vida, querendo fazer outra coisa, eu não tinha nada de experiência em vendas, mas nada, assim, totalmente cru. Você tinha aquele bloqueio, eu não sei vender? Total. Porque muita gente tem isso. Eu, principalmente, confesso. Eu ando um pouquinho mais cedinho por conta da Vox, que a gente aprende a falar, utilizar algumas técnicas que ajudam. Mas eu sempre falei, não sei vender, não gosto dessa área. E muita gente tem esse bloqueio. Total, com certeza. E inclusive, nos primeiros 6 meses ali na área comercial, eu falo pro meu chefe, cara, eu achava que eu ia ser demitido todos os dias. Porque como eu era home office, a gente tinha uma estrutura de reunião. Tinha ali a reunião semanal na segunda e depois o one-on-one, né, que é as reuniões sozinho com o seu gestor, terça, quarta e quinta de meia hora, que é um alinhamento ali inicial do dia. Todos os dias eu entrava na reunião morrendo de medo. Cara, eu vou ser demitido hoje. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Eu tava me descobrindo. Síndrome do impostor. Total. E eu não sabia como falar, eu não sabia como me expressar, eu não sabia explicar as coisas. O meu desânimo impactava a minha comunicação. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar. Eu falei, eu preciso estudar vendas. A parte técnica de meteorologia eu conheço. Então o que eu preciso fazer é traduzir essa informação complexa que está na minha cabeça, técnica, de uma maneira que os clientes entendam. Eu consegui fazer esse elo e consegui aplicar essa técnica na rotina deles. Então eu comecei a estudar muito, eu gravava minhas reuniões, eu assistia depois as reuniões de novo para ver como que eu poderia melhorar. Eu comecei, inclusive numa das aulas da Vox a gente fala, né, de você modelar a pessoa. Então tinha lá os meus gestores que participavam das reuniões, eu prestava atenção nos trejeitos, no que ele falava, como que o cara... Só um cliente, parênteses aqui, pode falar. Luciano. O que é modelagem? Porque às Perfeito. vezes a pessoa Massinha. vai falar, eu vou modelar o quê? Boa. É você entender como que aquela pessoa se comporta, você conseguir materializar aquilo. Vamos pegar um exemplo prático, né? Eu sigo uma pessoa que ela é muito disciplinada e ela passa isso.
ela realmente consegue transmitir essa disciplina dela por meio das ações dela. Então, se eu quero entender esse comportamento dela, eu posso replicar ele para mim. Então, eu estou modelando essa pessoa. Então, entendendo as características dela, os hábitos que ela tem, e eu aplico isso para mim. Então, eu vou modelar o meu comportamento com base no exato, seu comportamento, na numa pessoa que eu admiro. Exatamente. Exato. Perfeito. Então, eu comecei a modelar os meus gestores que tinham resultado já comercial. Eu via a reação dos clientes, que realmente dava certo aquele comportamento. E dali, então, eu comecei a tentar a me adaptar. Obviamente, a gente fala muito isso na Vox, você tem que ser autêntico, você tem que ser natural e encontrar o seu caminho. Mas eu, com certeza, consegui entender qual era o comportamento dessas pessoas e como que eu adaptava para mim. E aí, graças a Deus, eu consegui ir evoluindo, consegui ir trazendo resultado, consegui ir participando de negociações mais complexas, que no mundo, principalmente no mundo de negociação entre empresas, é uma venda complexa. E aí eu comecei a ter vendas mais significativas, comecei a melhorar o meu resultado, e aí ao longo desses anos aí, eu, graças a Deus, venho trazendo resultado. Mas essa mudança que você começou a ter mais resultado foi graças à Vox? Foi depois que você entrou na Vox? Você consegue ver essa diferença? Boa, antes perfeito. e depois da Vox? Até 2024, que foi ano passado, eu tava nesse caminho sozinho. Então, quando eu decidi entrar na Vox, a Vox ela estruturou o meu conhecimento e eu falei, cara, agora eu tenho todas as técnicas e as armas para melhorar ainda mais. Então, a Vox eu fiz no final do ano passado esse ano e eu vi o resultado esse ano. Esse ano eu bati recorde de venda. Então, eu posso dizer que dos últimos anos, pelo menos, eu consegui bater aí o meu recorde. Então, com certeza, eu consigo ver hoje um ganho nas apresentações comerciais, nas palestras, nos eventos, nas reuniões de networking, inclusive quando a gente vai visitar algum cliente. Então, total tem impacto, porque eu consegui estruturar melhor o meu pensamento. Por mais que algumas coisas eu já sabia antes por experiência, digamos assim, pessoal, de modelar os outros, a ideia é você conseguir organizar esse pensamento e tornar isso mais natural. Você conseguir entender o que você está fazendo. E intencional, porque muitas vezes a gente faz as coisas por instinto. Exato. Sem pensar. Você tá fazendo alguma técnica, mas você não tem nem noção do que você está fazendo. E depois que você aprende as técnicas da Vox, você começa a ser mais intencional. Olha, eu vou aplicar isso aqui para eu ter esse resultado. A gente começa a tirar alguns vícios. O né, mas, eu espero que eu não esteja falando muito né, eu acho que não. Eu falo muito para os alunos. A gente pode explorar mais as pausas. Em vez de ficar tentando dramático. buscar qual é a palavra que você vai usar, que muita gente faz isso. Imagine você vendendo e você falando, então... Explora as pausas. Tem uma pausa aqui agora. Mais segurança. Exatamente. E você dá mais ênfase no que você vai falar. Você faz com que a pessoa pense um pouquinho também nas palavras que você está usando. E a gente tem um certo bloqueio com vendas, porque eu estava assistindo um outro podcast, inclusive, e eles estavam falando que a maioria das pessoas adora comprar, mas odeia o que vendam para elas. E a gente não percebe que todo santo dia a gente vende. Se eu quero convencer a Bruna de ir para um lado do que para outro, eu tô vendendo aquela ideia. Se eu quero uma namorada, uma esposa, eu tenho que me vender para essa pessoa. E todo dia a gente vende e todo mundo vende. Por mais que a pessoa fale, eu não gosto de vendas, você tá vendendo a sua imagem. Como você se porta, como você se veste, você tá vendendo. Você tá passando alguma comunicação. Se eu quero ir no restaurante e meu marido quer ir em outro... Eu estou vendendo a ideia. Exato. Estou ali usando a persuasão para convencê-lo a ir comigo. Com certeza. Até se você quer que seu marido cozinhe em casa. Amorzinho. Isso aí não rola. Vai... Ele fala, eu consigo comida. Eu não preciso necessariamente cozinhar. Eu vou e compro pronto, tá? Tá bom, ele resolve o problema. Exatamente, ele fala exatamente isso. É legal isso que vocês estão comentando, porque depois que eu entrei nesse mundo de vendas, eu me atirei de cabeça, né? E aí, para mim, o processo de venda, eu entendi que ele não... Tem toda uma jornada de compra que o cliente precisa passar. E ele não precisa ser chato. Ele pode ser natural. Ele pode ser intencional. Às vezes inconsciente, mas é intencional. É natural você ir passando em cada
processo do funil, cada etapa do funil ali de venda, desde o momento que você conhece a empresa, até você entrar no site, até você trocar uma ideia, falar com o executivo, até você pensar, existe um caminho a ser percorrido. E uma coisa que eu aprendi, escutei há pouco tempo até essa frase, o vendedor ele não tem que ser interesseiro, ele tem que ser interessante. Uhum. E aí, quando você é interessante e você procura entender o outro lado, você muda completamente a perspectiva de venda, porque a venda ela se torna uma consequência e não um ato impulsivo às vezes. Então, se eu, na posição de vendedor, eu tô só querendo forçar a vender para você, você pode até acabar comprando no impulso, mas não vai ser uma coisa que vai agregar valor na sua vida. Uhum. Agora, se eu tento entender o seu lado, eu pergunto para você qual que é o seu desafio, o que te motiva, aonde você quer chegar, e com base nessas respostas, o próprio ato de perguntar já gera conexão, identificação, empatia, você já acolhe o cliente. Mas o próprio ato de perguntar isso, você consegue, dependendo da linha de serviço, adaptar o seu serviço para esse cliente, para que no final do dia esse cliente fique mais satisfeito e nessa satisfação dele ele indique você para um outro potencial cliente. Uhum. Então, nesse processo, você nem percebe que você está vendendo. Ou o cara nem percebe que ele está comprando, que ele está falando com um vendedor que muitas vezes é taxado como chato. Sim. Então, se você realmente vira um amigo quase do cliente, faz total diferença no processo de venda. E você falou uma coisa, Luciano, que é muito legal. Você falou que para entender o lado do cliente, que muitos vendedores não são assim. Exato. Eles já chegam empurrando o produto, o objetivo deles é vender, vender, vender. Você falou, entender, criar ali uma conexão. E como que você consegue aplicar isso diante da experiência e das técnicas que você conheceu na Vox? Perfeito. Vamos lá. Imagina se eu chegar para você, deixa eu pensar aqui num exemplo rápido. O que eu imagino, enquanto ela estava falando, eu estava imaginando aqui, né? Porque você falou sobre ligação. Uhum. Quando a gente está aqui no one-on-one, eu vendo você, às vezes fica fácil eu me conectar, fazer um rapport, mas e na ligação? Como que você consegue aplicar isso? Sim. Boa. Eu vou trazer um exemplo prático e depois eu cito essa questão da ligação, tá? Uhum. Imagina se eu tenho um curso de investimento. Eu, Luciano, estou querendo empurrar para você um curso de investimento. Eu chego para você falando totalmente acelerado. Não, você precisa ter meu curso porque não sei o quê, meu curso é legal, eu vou mudar sua vida, você vai virar milionário, você nunca mais vai trabalhar. Cara, eu passo um nervosismo, eu passo uma ansiedade, eu passo uma afobação. Porque eu estou falando num ritmo acelerado, eu estou falando com um tom de voz rápido, eu às vezes como palavra, então a minha dicção vai por água abaixo. Uhum. Agora, se eu chego para você, eu tenho calma, eu consigo modular minha voz, que é uma das aulas que a gente faz, Sim. de conseguir, cara, me fala sobre você. Pausa. Qual que é o seu momento de vida? Deixa o cara falar. O que você almeja nos próximos anos? Você busca aprender sobre investimento? Você realmente, hoje, quer pegar o dinheiro que você já tem e seguir algum caminho desses que eu posso te mostrar aqui, seja um caminho mais agressivo, um caminho mais conservador, um equilíbrio entre os dois, e deixa a pessoa falar. Quando você consegue modular a sua voz para fazer perguntas importantes, que vão gerar esse rapport também, que vão passar segurança para o cliente, isso tudo gera conexão. E isso a gente trabalha lá na Vox. É realmente você conseguir trabalhar o seu tom de voz, o seu ritmo de fala, para conseguir passar autoridade, para conseguir passar segurança, para conseguir com que o cliente confie em você para adquirir aquele produto. E aí você trazendo todos esses aspectos, de novo, naturalmente a venda pode acontecer do curso. Nesse caso, eu não vendo curso de investimento, eu só trouxe o exemplo aqui. Eu já ia te dar meu cartão aqui agora, poxa. Não, o produto dele ainda é mais difícil de vender do que um simples investimento. Exato, é verdade. E aí na ligação, a ligação ela tem, obviamente, a modulação de voz, o volume da voz, o ritmo de fala é o que vai dominar. Se você der uma gaguejada na ligação, o cara sente que você está inseguro. Uhum. Então você precisa falar ainda mais firme, falar com uma voz mais de autoridade, dependendo do momento. Dependendo do que você quer passar, você pode passar mais emoção e falar com uma voz um pouco mais de melodia, mais melancólica. Então, aí você está trabalhando total com a sua voz. E é uma das aulas que a gente tem lá na Vox. É justamente trabalhar a modulação de voz e ênfase. Aonde eu quero trazer ênfase? Qual palavra eu quero que ele perceba que eu estou trazendo ênfase? Mesmo que seja inconsciente.
Mas eu ainda conectando vendas e essa questão da modulação, aí o vendedor ele tem que ser bom também de perceber e ter flexibilidade comportamental. Sim. Porque você também está escutando a voz do outra pessoa, Sim. do cliente. Sim. E às vezes, se você não conhece o cliente, vai fazer uma ligação fria, você precisa ter flexibilidade de dar uma quebrada no gelo, de conseguir fazer uma brincadeira, de conseguir gerar essa conexão no telefone e sentindo a voz da outra pessoa. Escutar na essência. Escutar na essência. Ouvir na essência. Perfeito. Uma coisa interessante também, porque a gente está falando bastante sobre vendas e a gente está percebendo que é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Porque Exatamente. é uma coisa interessante, inclusive, porque uma coisa que eu já percebi é que quando a pessoa começa a falar demais, talvez por causa do meu TDA, talvez, mas meu cérebro desliga. E acabo não comprando dessa pessoa. Às vezes, mesmo quando eu quero comprar, a pessoa já falou tanto que ela mesma começa a se enrolar, se perde, e aí quando eu vejo, eu não comprei. E aí entra o processo de escuta ativa. O bom vendedor não é aquele que fala mais, é o que escuta mais. Uhum. E às vezes não necessariamente você está escutando, você está ouvindo. Eu posso estar num ambiente de festa, estar pensando na morte da bezerra, algo nada a ver. Mas se eu consigo te escutar, fazer perguntas com que você me fale o que você precisa, eu modulo o meu comportamento, o meu discurso, a minha narrativa, para conseguir trabalhar com você e mostrar, obviamente, o que eu quero passar, o meu produto, o meu serviço e tudo mais. Então, aí entra tudo que a gente fala em termos de modulação de voz, venda consultiva, escuta ativa. E um ponto muito importante que eu lembrei agora, que eu acho que é legal de mencionar, quando você está respondendo o cliente e você está construindo uma narrativa, além do tom de voz, da modulação que a gente está trazendo, o ritmo, a dicção, é construir uma história que faça sentido, uma narrativa que faça sentido. Storytelling. O storytelling, a jornada do herói. E aí a gente tem uma aula de novo, né? A gente tem uma aula sobre isso, que é justamente ensinar para o aluno essa estrutura do storytelling. Então, você está perguntando uma coisa para o cliente responde você, e você lembra de um case de sucesso de um outro cliente, você pode trazer essa história no discurso, e deve trazer essa história no discurso. Isso vai gerar mais conexão. Histórias conectam, exatamente. Exato. E aí você ajuda, a história, ela te ajuda a vender experiências. Você estava escutando em algum lugar também, eu acho que algum podcast, estava falando, hoje em dia, as pessoas não querem comprar simplesmente um produto ou um serviço, elas querem comprar experiências. Exato. E o storytelling ajuda muito nessa parte, a criar. Então, o storytelling é fundamental. Perfeito. Tanto assim, para empresários, para a área de vendas. Para convencer o marido. Exatamente. É para tudo. O storytelling ele é para tudo. Então, você trazer uma ambientação boa, e aí na estrutura do storytelling, né, tem que ter uma ambientação, tem que ter um conflito e um desafio, e tem que ter uma resolução. É a estrutura mais básica de uma boa história. Se você tem essa estrutura, você já tem meio caminho andado. Se você conseguir trazer ainda mais detalhes, mais ilustrações para essa história, aí é o que realmente vai conectar o cliente com a sua história, com você, e ele vai conseguir entender que, beleza, o seu produto agrega valor na minha vida, ele está vendo outros cases de sucesso das histórias que você está contando, e a venda se torna, de novo, um processo natural. E como é que é estar do outro lado da moeda agora? Como assim? Do outro lado da moeda sendo facilitador. Cara, aí a ideia é mudar a vida das pessoas. É você estar ali no dia a dia, explicando para ela, e assim, vendo os cases reais, é legal porque você sai completamente da zona de conforto. Você tem pessoas que já são empresários, você tem pessoas que são advogados, corretores, alguns estão na faculdade, trabalhando na área de TI. O objetivo é comum, todo mundo quer se comunicar melhor, mas na minha posição de facilitador hoje como que eu tenho flexibilidade comportamental e jogo de cintura para conseguir navegar entre todos esses mundos. E aí o processo de vendas ele me ajuda, porque eu pergunto muito para entender o contexto da pessoa e ela me falar, e aí a gente constrói aquela narrativa junto. Então a gente pega todas as técnicas da Vox, todo o processo ali que a gente tem nas aulas e aplica para a vida dessa pessoa. E aí a gente tem as mentorias também, que é o momento que eu sento junto com o aluno para justamente a gente explorar isso. Qual que é o objetivo dele? Você quer ir para o digital? Vamos trabalhar o digital, então, é a sua marca pessoal. Você quer sustentar melhor uma defesa, no caso de advogado? Beleza, como que é hoje o processo? Como que é a defesa? Você tem a oportunidade de treinar ou é mais no improviso?
E aí a gente tem técnicas diferentes para você conseguir treinar e memorizar a sua sustentação, e tem técnicas para você responder alguma coisa no improviso. Uhum. E aí a gente anda pelos dois mundos. E aí assim a gente vai indo com os alunos. E se você ficou curioso para saber como que é essa aula de storytelling, ouvir na essência, Naturalidade. rapport, naturalidade, o que mais que a gente falou aqui? Modulação de voz. Você pode entrar em contato com o nosso comercial e agendar uma aula experimental, totalmente gratuita. E eu vou dizer, a aula experimental é aula real, tá, gente? Vocês vão real. estar lá com Junto os com os alunos, alunos. vocês vão ter a experiência prática, e se vocês vierem assistir uma aula minha, eu vou fazer o meu jabá também. Faz aí o pitch. Se vocês vierem assistir uma aula minha, eu garanto para vocês que eu vou fazer vocês se sentirem em casa, com todos os alunos ali, mesmo que eles já estejam na aula 15, 16, vocês vão se sentir em casa. É um ambiente com energia lá em cima, é para todo mundo aprender, tá todo mundo em prol de um objetivo comum ali, que é se comunicar melhor, e não tem julgamento. O objetivo é melhorar a sua comunicação. Essa é uma coisa interessante, Então, porque já aconteceu da gente falar com algumas pessoas, assim, chegar ali, a pessoa quer conhecer a escola, e aí quando a gente fala, olha, toda aula você vai subir no palco, toda aula tem o caixote. E não é uma vez. E não é uma vez só. A pessoa, nossa, mas como assim? Calma, pode ficar tranquilo. Aqui é um ambiente seguro. As pessoas que estão aqui, elas também estão aprendendo. Exatamente. Então, é um ambiente seguro. Você pode errar, você deve errar aqui, para que quando você esteja lá fora, aí sim você vai mandar bem. Eu já vi gente com medo de fechar o curso, porque como que é essa exposição em cima do palco? A gente vai errar? As pessoas vão rir? Mas fique tranquilo, porque lá é um ambiente seguro, como o Sadraque já mencionou aqui. Eu lá é o ideal. Posso contar um caso rapidinho? Claro. Teve uma aluna que eu fiz uma mentoria com ela, e ela contou para mim a história dela. A primeira mentoria é o momento da gente entender o objetivo da pessoa, a história dela, como ela é e tudo mais. E aí ela contou para mim sobre a vida dela, e ela falou, Luciano, eu sou muito tímida, eu sou do nível de timidez que eu peço pro meu marido falar por mim. Eu falei, caramba, você não passa isso na sala. A gente já tinha tido 1 ou 2 aulas, eu acho. Mas tudo bem, me explica mais. E ela falou, eu quase não fechei o curso, porque no momento que o Pedro, acho que foi o Pedro que fechou com ela, mas que o executivo de vendas me falou que ia ter um discurso no final do curso, e aí esse discurso realmente ele acontece, tá, gente? É um discurso que você vai fazer. Eu travei. Isso eu tô falando assim, eu nem tinha comprado o curso, eu já travei naquele momento. Imagina eu subir na frente de um monte de gente para fazer um discurso de 8 minutos falando de mim. Não é viável, ela me contando. E aí eu falei, pô, mas calma, vamos devagar, me explica melhor. A gente foi trabalhando, foi passando o tempo, foi fazendo as aulas, ela foi participando das dinâmicas. Aí a gente conversou de novo e ela, cara, eu tô muito mais tranquila, tô muito mais segura. Hoje eu tenho a animação de vir pra cá, o curso tá mudando a minha vida. Eu consigo me abrir pras pessoas, eu consigo abraçar as pessoas, eu perdi um pouco da timidez. Então, todo esse processo antes e durante o curso, ele acontece. Você vai se sentir inseguro, é um momento de exposição, de alguma forma, você tá ali lendo na frente dos outros, mas é um ambiente seguro, é um ambiente acolhedor, com alegria, com brincadeira, com risada, mas sem julgamento. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Se estão ali é porque também não sabem se comunicar. Exato. Porque tem alguma trava e aí vão juntos evoluir. Exato. É muito isso. E assim, inclusive eu falo para os alunos, aceitem pequenos erros. Eu tô aqui também, eu erro às vezes. Eu falo um né às vezes. Esses dias, ontem, eu fui terminar uma história minha e eu falei, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quase. Quando eu falei, é isso, a aluna já saltou, já. Não pode. Eu falei, calma, eu não tinha terminado de falar. Então, aceitem pequenos erros. Pegadinha, só queria saber se vocês estavam atentos. Exatamente. Muito bom. Legal. Luciano, eu quero fazer uma brincadeira agora com você. Eu vou falar algumas palavras e aí eu queria que você me respondesse o que você... vem na sua mente com relação a esses temas, a essas palavrinhas. Fácil. Desafio. Zona de conforto. Dinheiro. Paz. Olha. Sucesso. Tranquilidade familiar, econômica. Boa. E mente, psicológica e espiritual. Hoje eu tô nessa fase de paz, pra mim tá tudo indo bem. Família. É tudo. É meu top 1 prioridade. E Vox Chuyu.
E Vox Chuyu é família também. Eu considero hoje minha segunda família aqui em São José, porque é um ambiente muito alegre e realmente é muito acolhedor. Então eu me sinto muito bem lá dentro da Vox com todo mundo. Ah, que legal. Eu fico muito feliz. Nossa, Com demais. isso, como diz a mãe, coraçãozinho. A Amanda faz assim, gente, é um coraçãozinho coreano pra quem não conhece, tá? Deixa sua mensagem, nós já estamos terminando. Qual Suas redes seria a sociais sua também. mensagem, sua rede social? O que você gostaria de falar para o Maravilha. pessoal que está nos assistindo? Tá. Vou deixar duas mensagens, duas dicas. A primeira é uma mensagem que talvez seja um pouco clichê, mas que vem fazendo parte da minha vida a todo momento. O óbvio tem que ser dito. Então, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, fale, se comunique, torne essa mensagem simples. E a segunda mensagem que eu posso deixar é: se movimente. E aqui eu não estou falando de movimento físico, eu estou falando de movimento geral. Se você está na área de vendas, vendedor não tem tempo ocioso. Vendedor faz networking, conversa com pessoas, chama pessoas, liga, manda mensagem, não sei, desenrola, movimenta. Então, na comunicação, você só vai conseguir melhorar a sua comunicação se você treinar, se você falar. Então, pratica, treina, constrói, muda de novo, constrói o discurso, vê, muda. E aí eu trago uma dica, né? Se você vai, por exemplo, construir um vídeo, hoje você tem a oportunidade de postar o vídeo só se você se sentir bem. E aquele vídeo você pode gravar ele 500 vezes. Cara, grava 500 vezes se for necessário, até você se sentir bem. Desde que você se sinta bem, tá tudo certo. Então, gera esse movimento na sua vida. Saia da inércia. E isso é uma coisa que eu tenho praticado muito para mim nos últimos anos, por conta da área comercial. Eu vejo que na área comercial, quanto mais você se movimenta, mais resultado sai. E aí, à medida que você vai ganhando maturidade no processo, esse movimento ele vai se tornando mais estratégico. Você dá prioridade aonde realmente vai trazer mais resultado e o movimento se torna mais assertivo. Eu deixo de focar em coisas pequenas, talvez que não vai me gerar tanto valor, e foco em coisas grandes. Mas o mais importante é movimento. Faz alguma coisa, sai da inércia. E aí eu acho que é a minha mensagem final. Sensacional. Legal, muito bom. Pessoal, estamos ficando por aqui com mais um podcast. Quer falar alguma coisa, Sadraque? Se despedir? Se eu colocasse uma palavra na caixa hoje, seria transformação. Transformação. Sensacional, Luciano. Que legal. Adorei, cara. Adorei te conhecer um pouco mais. Obrigado por ter vindo, pelo seu tempo, por ter dedicado aí um pouco do seu dia para estar falando engraçado conosco. que o Sadraque é da Vox, mas a gente não tinha conversado muito até hoje, né, É verdade, Sadraque? é verdade. A gente não bate muito os Verdade. horários. Eu vou à noite, o Sadraque tá lá durante o Sim. dia, às vezes ele passa lá, a gente se cruza no corredor. E agora mas... você tá indo mais pra Jacareí, Eu o tô indo Sadraque mais. fica em São José. Exato. Exato. Mas então foi muito legal o bate-papo. Legal, quero te agradecer também, Obrigado, Luciano. Bruno. Foi muito bom te conhecer um pouquinho mais. Já sabia alguns detalhes, mas foi show, foi muito bom. Você não sabia que eu era gaúcho. Pois é, fiquei sabendo ontem. Falei, gente, Bate! Quase que eu trouxe meu chimarrão hoje. Olha aí. olha só! Se Como vocês que fizerem... vocês conseguem tomar aquilo? No frio é pra esquentar, no calor é pra refrescar. Mas Entendeu? é muito ruim. Não é ruim, não. Vou fazer um chimarrão pra você. Então tá bom. Na próxima ele vai trazer. É isso aí. Boa. Pessoal, ficamos por aqui. Até mais. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.